Tudo tranquilo? Espero que sim. Mais uma vez com vocês, professor Samuel, e hoje nós vamos falar sobre o nosso sistema imunitário. Nós vamos falar um pouco sobre leucócitos, sobre células de defesa, sobre imunidade ativa, passiva, sobre vacinas, sobre soro, entre outros assuntos. Quando a gente pensa no sistema imunitário, eu tenho que pensar o seguinte: da onde vêm as células? De qual local se originam as células que vão combater os corpos estranhos que porventura possam entrar em mim? Eu tenho que lembrar lá da aula passada, lá do sistema sanguíneo, onde nós falamos sobre os elementos figurados, hemácias, plaquetas e leucócitos. Hemácia e plaqueta não participam do sistema imunitário. Cabe a quem, então? Cabe aos leucócitos, né, os famosos glóbulos brancos, defenderem nosso corpo contra possíveis invasores. E aí, essas células, os leucócitos, eles se originam, então, lá na medula óssea vermelha. E aí, após a diferenciação, esses elementos, então, são lançados na corrente sanguínea, eles circulam pela linfa, circulam pelos tecidos corporais, fazendo o que eles sabem melhor: combater corpos estranhos, combater reações alérgicas, impedir a entrada de patógenos dentro do nosso corpo. Pode ser na pele, pode ser no sistema respiratório, pode ser no sistema circulatório, pode ser no sistema digestório. Então, esses elementos, essas células de defesa, elas atuam praticamente em todo o nosso organismo. E aí, o que acontece? Que nem eu havia dito, as hemácias e as plaquetas, elas não participam, então, dessas respostas imunitárias, não participam de forma direta, galera. Quem participa diretamente são os leucócitos. E aí, o que acontece? Nós temos duas linhagens. Lembra da aula passada que nós falamos sobre a medula óssea amarela e a vermelha? A medula amarela rica em lipídios e a medula óssea vermelha rica em células-tronco. E aí aquela célula-tronco hematopoética pode se diferenciar em duas células-mãe, uma versão mieloide e uma versão linfóide. A mieloide produz quem? Neutrófilos, eosinófilos, basófilos e monócitos, 4 dos 5 glóbulos de defesa que nós temos. E a linfóide produz o quê? Produz os linfócitos. E aí eu trouxe novamente essa imagem para a gente relembrar o papel, então, do tecido ósseo na formação de células sanguíneas. A medula óssea vermelha é um local rico em células-tronco multipotentes. Não se esqueçam disso, beleza? Então, ali, olha só, eu tenho as duas vertentes da célula-tronco hematopoética. A linfóide na produção dos linfócitos e a mieloide na produção de todas as outras células ou fragmentos celulares que compõem o nosso sangue. Ok, gente? E aí, o que acontece? Os linfócitos, cada um dos leucócitos, nós falamos na aula passada a função. O eosinófilo é aquela primeira linha de defesa, tem uma ação fagocitária. Os basófilos, eles vão estar liberando heparina, serotonina. Lembra disso? O eosinófilo vai estar atuando diretamente em reações alérgicas. E os macrófagos, né, que são os monócitos, eles vão englobar grandes partículas. Mas aí, quem está diretamente ligado com a questão de reconhecer, né, produzir uma célula de memória e produzir um anticorpo para combater aquele corpo estranho, são os linfócitos. Então, o papel dos linfócitos dentro do sistema imunitário, ele é crucial. Tanto que, por que a doença, a AIDS, é tão prejudicial? Porque o vírus do HIV, né, o vírus que causa AIDS, ele destrói os linfócitos. Sem linfócito, eu não consigo produzir célula de memória, e sem linfócito, eu não consigo produzir anticorpos. Olha só, então, como é que funciona a invasão do vírus da AIDS em quem tem essa doença. E aí, o que acontece? Uma vez que eles são formados, lá na medula óssea vermelha, eles vão migrar. Eles vão para o sangue, eles vão para a linfa, eles vão para todas as estruturas do nosso corpo. E aí eles vão atuar de acordo com a necessidade. Se, por exemplo, o corpo estranho, o micro-organismo, ele consegue atravessar as primeiras barreiras, porque eu tenho que pensar, a primeira barreira de todas é a nossa pele. Nossa pele é a primeira barreira contra a entrada de possíveis micro-organismos. Agora, se um micro-organismo consegue invadir, ou seja, aí os leucócitos eles vão trabalhar para impedir que esse corpo estranho haja no nosso metabolismo, interfira no nosso metabolismo. E aí, o sangue todo mundo sabe. Geralmente o pessoal fica muito confuso. O que é linfa? Gente, nós temos dois tipos de sistema circulatório. O principal, que é o sanguíneo, e o secundário, que é o linfático. O sistema linfático ele é responsável por tirar aquele excesso de líquido dos tecidos e devolver para a corrente sanguínea. Só que no seu caminho ali, existem vários linfonodos, são locais onde a linfa ela acaba levando ali um corpo estranho, são locais onde eu tenho combate
a uma possível partícula estranha. Geralmente, aparecem umas bolinhas no pescoço, nas costas, aqui na virilha, nas axilas, que é uma inflamação desse linfonodo. Significa que um possível corpo estranho foi levado para lá e aí foi feito todo um combate contra ele. E quando ele é eliminado, essas bolinhas simplesmente desaparecem. Tem situações que elas continuam e aí acaba o quê? O corpo começa a envolver com camadas de gordura. E aí, se estiver crescendo e aumentando de tamanho esses linfonodos, é interessante procurar um médico para poder você retirar essa estrutura do seu corpo. E aqui ele mostra, então, o papel, a função de um glóbulo de defesa que nós falamos na aula passada, a famosa diapedese. A diapedese, essa característica, que o leucócito ele consegue sair do capilar sanguíneo, ele passa ali pelos fluidos que existem entre os tecidos, ele consegue combater ali o que quer que seja dentro do tecido, e aí depois ele vai para dentro do capilar linfático e aí ele volta novamente para a corrente sanguínea. Então, essa capacidade de atravessar vasos, atravessar tecidos, é chamado de diapedese. Então, a linfa é captada por esses vasos linfáticos devolvem esses líquidos para a circulação, é um líquido que não tem hemácias e ele tem principalmente linfócitos. E esses linfócitos, então, vão combater, vão fazer o reconhecimento dessa partícula, vão produzir células de defesa, vão produzir células de memória e vão produzir os anticorpos. O anticorpo é uma substância que combate aquele corpo estranho que está dentro de mim. Os leucócitos, eles podem se estabelecer nesses linfonodos, que eu acabei de comentar com vocês o que é um linfonodo. O linfonodo ele tem essa função de filtrar a linfa. E aí o que acontece? Se ele filtra a linfa e percebe ali um micro-organismo, e automaticamente esse micro-organismo fica nesse linfonodo, e aí os leucócitos vão fazer o papel deles, que é tentar destruir esse corpo estranho. E aí o que acontece? O sistema linfático ele vai ter dois sistemas, assim, digamos, os primários e os secundários. E aí essa imagem mostra o quê? Apenas uma parte. Lógico, na cabeça tem, nas pernas tem bastante. Esse é o sistema linfático. E aí essas bolinhas que vocês estão vendo, mais escuras, são os linfonodos. Eles percorrem todo o nosso corpo. São estruturas fixas. E aí são nesses pontos que vai ter o combate, então, desses corpos estranhos. E aí os órgãos linfóides têm dois tipos. Os primários, ou centrais, e os secundários. Os primários são onde os leucócitos são gerados ou amadurecidos. Então aí eu tenho a medula óssea vermelha, eu tenho o timo nos mamíferos e a bursa de Fabrícios nas aves. Tanto que o linfócito B é chamado de linfócito B porque ele foi encontrado primeiramente nessa estrutura que é específica da ave, ou seja, de uma galinha, de uma pomba, por exemplo. Esses são os órgãos linfóides primários. Os secundários é o local onde eu tenho a proliferação desses linfócitos e o início das respostas imunitárias chamadas de específicas. Por que específica? Porque ela vai combater aquele corpo estranho que ela encontrou ali. Os linfonodos é um órgão linfóide secundário, da mesma forma que o baço também é um órgão linfóide chamado de secundário. E aí o que acontece? Os linfócitos, que são as nossas principais células de defesa, eles são divididos em três grupos: linfócito B, linfócito T e os linfócitos chamados de NK, os famosos natural killers. Cada um deles tem uma função dentro do sistema imunitário. O linfócito B, quando maduro, ele se transforma então num plasmócito, e o plasmócito é aquele camarada que produz o quê? Anticorpos. Os anticorpos são também chamados de imunoglobulinas, ou seja, na superfície deles tem estruturas para reconhecer e se ligar a moléculas estranhas no organismo. Então, geralmente, o linfócito B ele vai liberar esses anticorpos e os anticorpos eles têm uma estrutura que é semelhante a um Y. Então, por que isso? Porque ele vai encaixar em uma partícula estranha de forma a impedir que essa partícula continue fazendo o que quer que ela estivesse fazendo no nosso corpo. Então, o anticorpo tem essa função de encaixar, imobilizar, inutilizar, então, partículas estranhas. O linfócito T, depois de formados lá na medula óssea, eles vão para o timo, por isso que eles são chamados de linfócito T, é o local onde eles amadurecem. E aí o que acontece? Depois de maduros, eles podem ter dois tipos de marcador celular na membrana plasmática. O que é isso, professor, de marcador celular? Galera, cada tipo de célula ela tem como se fosse uma impressão digital dela. Onde que está essa impressão digital? Está na membrana plasmática. Não seria diferente para os linfócitos T. Nós temos os linfócitos T chamados de auxiliares. O principal
é o linfócito T CD4, é esse camarada que faz todo o papel de reconhecimento de partículas, produção de células memórias, é esse linfócito T que ativa os monócitos para fagocitar grandes quantidades de partículas estranhas, e é o linfócito TCD4 também que faz o quê? Ele ativa a produção do linfócito B. Ou seja, esse camarada ele é fantástico. E é justamente ele que é atacado pelo vírus HIV. Se o vírus HIV destrói o linfócito T CD4, eu destruo a cadeia de produção de anticorpos. Por isso que a pessoa tem uma síndrome da imunodeficiência adquirida, ou seja, o sistema imunitário da pessoa ele fica debilitado porque não tem ninguém para reconhecer a partícula estranha, para ativar os macrófagos e para ativar principalmente os linfócitos B. Nós temos os linfócitos T citotóxicos, e aí entra o linfócito TCD8, é um tipo de linfócito responsável por atacar células infectadas por vírus e células cancerígenas também, e os natural killers, que são células bem grandes, que também têm a função de atacar tanto cânceres, tanto células tumorais, quanto células infectadas por vírus. Ou seja, eu não tenho uma única ação, eu tenho um conjunto de células de defesa trabalhando para destruir essa possível partícula estranha. E aí mostra então a ação de dois linfócitos T natural killer tentando destruir uma célula cancerígena. Lembrando que aqui eu tenho o que? Eu tenho uma coloração feita em laboratório por computador só para demonstrar a diferença entre eles. Mas geralmente eles são desprovidos de coloração. E aí a gente entra na questão da imunidade propriamente dita. A gente viu os personagens. Nós vimos os linfócitos, monócitos e os outros leucócitos. E aí o que é imunidade? Gente, a imunidade é uma coisa muito particular. Cada um de nós tem a sua própria imunidade. O tempo de vida no planeta, com quem você convive, como que você vive, o que você come, o que você bebe, o tipo de ambiente que você convive, tudo isso influencia na sua imunidade. E aí a imunidade, ela reúne todas as estratégias de defesa do organismo. Qual que é a função principal, então, do sistema imunitário? É reconhecer e tentar eliminar o quanto antes esse agente estranho. Porque qualquer coisinha que der de errado em nosso organismo, a nossa homeostase pula. E se a homeostase quebra, o nosso equilíbrio corporal é totalmente afetado. Nós temos a natural ou inata, ou seja, esse tipo de imunidade é aquela que não se preocupa em quem ela está atacando, ela ataca todo mundo, ela investe energia, ela gasta energia para destruir de qualquer forma, pode ser uma bactéria, um fungo, um protozoário, uma alga, um vírus, enfim. A imunidade natural é aquela que tenta combater de primeira mão ali todo e qualquer tipo de micro-organismo. É totalmente diferente da específica que agora nós vamos falar sobre isso. A natural, então, ela combate toda e qualquer partícula estranha. Ela age da mesma forma com todo mundo. O que eu tenho? Quais são os componentes dessa imunidade natural? Células epiteliais e mucosas. O que é epitelial? Da pele aqui do lado externo. Mucosa é todo o revestimento externo, interno do nosso organismo. Então, são barreiras físicas. Nós temos substâncias chamadas de antimicrobianas, que vão combater as bactérias, que no caso elas produzem a lisozima. É um tipo de enzima que destrói, que faz com que a célula, a bactéria, sofra lise. Interferons que vão trabalhar contra vírus, histaminas, células citotóxicas que atacam câncer, fagocíticas, que fazem a fagocitose, que nem os neutrófilos. Lembra que eu disse na aula passada? O neutrófilo é aquela célula que é a maior. Os leucócitos que mais temos são os neutrófilos. Qual que é a função deles? Fazer fagocitose. Ou seja, produzo muito neutrófilo para tentar fagocitar esses corpos estranhos, impedir que esse corpo estranho, então, que ele consiga, então, se adequar, entrar, invadir um espaço, um tecido e começar a destruir esse tecido. E aí nós temos a específica, ou adquirida. Ou seja, olha só, o nome já diz. Adquirida. Ela se caracteriza pela capacidade de reconhecer especificamente os mais diversos tipos de agentes estranhos. A adquirida, a gente já vai ganhando ela conforme a nossa relação com o meio onde nós existimos. Ok? E aí, qual que é a principal função? A partir do momento que eu entro dentro, essa é boa, né? Estou entrando já dentro de um corpo estranho. A partir do momento que eu entro em contato com um corpo desconhecido, o meu corpo vai trabalhar para quê? Para criar uma memória imunológica, uma memória imunitária. Tanto que agora a gente fala de vacina.
Por que a gente é vacinado? A partir do contato com uma doença enfraquecida, o meu corpo reconhece isso, consegue combater de forma eficaz, e aí eu crio uma memória. Ou seja, eu ganhei essa informação, eu ganhei essa resistência. Quando eu pegar a doença verdadeira, o meu corpo consegue, então, combater de forma muito mais rápida, muito mais eficaz essa doença. E aqui mostra rapidinho os dois tipos, um comparativo entre as duas: imunidade inata e imunidade adaptativa, ou específica, né? A inata, você tem as barreiras, você tem as células dendríticas, no caso ali do sistema nervoso, tem uma célula específica que é a micróglia para combater essas partículas dentro do sistema nervoso. Você tem as células fagocitárias, você tem ali os natural killers, enfim, de 0 a 12 horas o nosso corpo tenta então impedir que entre dentro uma partícula estranha. Agora, se a partir do momento que isso entra, o meu corpo ele vai criar o quê? A famosa memória imunológica. E aí, para isso entra quem? A figura do linfócito T, esse camarada que vai fazer o reconhecimento junto com os macrófagos, são eles que vão ativar o linfócito B para a produção de anticorpos. Olha o formato ali, lembra que eu disse que parece um Yzinho? Então, são esses dois tipos de imunidade que nós temos: uma inata e uma adaptativa ou adquirida, aquela específica. E aí, o que eu tenho? As famosas respostas imunes específicas. Lembra que eu disse? A inata combate qualquer coisa. Agora, a específica vai combater aquilo. Eu vou produzir coisas para combater aquilo. Exemplo, vírus da catapora. Eu vou produzir anticorpos só para aquele tipo de vírus. O anticorpo dele não combate mais nenhuma outra doença. Ele só combate aquela doença específica. Quando nós entramos em contato com um corpo estranho, automaticamente os linfócitos vão se duplicar, eles vão começar a multiplicar bastante, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e por aí vai, né? Ele vai sofrer várias mitoses. E aí, qual que é o intuito? Qual que é o final dessa cadeia? O final dessa cadeia é a produção de anticorpos. E aí, as células que são produzidas nesse caminho, elas têm a famosa memória imunológica. Ou seja, vai ficar no meu corpo. Quando a doença entrar novamente, o meu corpo já tem essa memória, fica o quê? Fica mais rápido para poder produzir os anticorpos. A imunidade celular, então, ela vai acontecer quando o linfócito reconhece os fragmentos de agentes estranhos, e aí, a partir desse reconhecimento, se nós tivermos uma célula de memória, nós vamos já produzir os anticorpos. Agora, se nós não tivermos as células de memória, o meu corpo vai trabalhar para produzir tanto as células de memória quanto os anticorpos. Fechou, galera? E aí nós temos a imunidade chamada de humoral. E aí, que é justamente o que? Eu tenho a de reconhecimento e a humoral é quando eu vou ter a produção efetiva dos anticorpos. Tem 3 fases em cada uma delas: o reconhecimento, a ativação e a efetora. A fase de reconhecimento, o que acontece? Os linfócitos reconhecem ali um fragmento e eles vão interpretar, eles vão ficar. Onde que vão estar esses fragmentos? Geralmente eles ficam ou nas células infectadas ou na membrana plasmática dos macrófagos. O macrófago, inclusive, tem a característica de entrar em contato com o linfócito para o linfócito reconhecer possíveis fragmentos desse agente invasor. A partir daí, você tem a fase de ativação, os linfócitos vão se multiplicar, principalmente o linfócito B. O linfócito T fica dando a ordem, multiplica, 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 aumenta a quantidade de linfócito B, e aí o que acontece? Na fase efetora, os linfócitos B têm 2 caminhos. Uma boa parte deles vai virar a célula de memória, e ele carrega essa informação até o organismo morrer, ou ele vai se transformar em plasmócito. Então lembra disso, não é o linfócito D que produz um plasmócito, é uma evolução dele, é o plasmócito, perdão, em anticorpo. O linfócito B se transforma em plasmócito e o plasmócito então produz o quê? Os anticorpos. E aqui, só para nós termos uma ideia, o linfócito, né, junto com seus anticorpos, os anticorpos, então, eles vão o quê? Eles vão atuar em pontos específicos desses parasitas, né? 2 exemplos de bactérias, e você pode perceber o encaixe perfeito. Isso mostra o quê? A especificidade de cada um dos anticorpos. E aí tem 2 formas pelas quais a gente consegue adquirir imunidade específica: de forma ativa ou de forma chamada de passiva. Então, não estou falando da inata, eu estou falando da específica, aquela que eu ganho ao entrar em contato com uma partícula estranha. A ativa é quando nós entramos em contato com um agente estranho,
E a passiva é quando nós recebemos o quê? Os anticorpos prontos. Os anticorpos já foram produzidos e aí nós recebemos os anticorpos prontos. Agora, nessa questão de coronavírus, tem muita gente, várias pesquisas trabalhando com essa ideia de injetar os anticorpos nas pessoas que não tiveram a doença ainda. Eles estão estudando para verificar a eficácia disso, ou seja, a imunidade passiva. Eu não vou ter células de memória, galera. Eu só tenho célula de memória se eu passar pelo processo de imunização ativa. Qual que é a ideia? A partir do contato, né, quem já pegou a doença, quem já pegou o coronavírus, por exemplo, e sobreviveu, ainda bem que a grande maioria tem sobrevivido a isso, automaticamente o corpo já cria uma célula de memória e já cria ali os anticorpos específicos. Então, na imunidade ativa, você entra em contato com um corpo estranho e o sistema imunitário, então, ele vai elaborar estratégias de defesa e destruição dessa partícula estranha. E aí, você vai destruir essa partícula, dependendo do invasor, demora dias, semanas, né? E aí você cria, então, a memória chamada de memória imunitária. Em uma reinfecção, ou seja, quando você pega de novo a doença, a resposta vai ser muito mais rápida e muito mais efetiva. Agora, a imunidade ativa natural acontece quando ocorre o quê? A contaminação por um patógeno. A ativa, tá, gente? Agora, a artificial ocorre através da vacinação. Por que nós nos vacinamos? Né? Nossos pais levaram a gente para vacinar, ou a gente mesmo já foi vacinar, já comentei várias vezes com vocês, eu já tomei várias vacinas na época que eu trabalhava em campo como biólogo, né? E aí o que acontece? Qual que é o papel dessa imunização artificial? Eu vou estar inserindo uma partícula enfraquecida, a doença enfraquecida, um antígeno específico daquela doença. E aí o meu corpo consegue criar de forma mais eficaz o quê? As células de memória e os anticorpos para destruir essa doença. Então, nós temos hoje em dia, essa é uma imagem bem clássica, né? Hoje, toda a questão de segurança hospitalar, material descartável, uso de luvas, no processo de vacinação. Só que antigamente, na minha época, eu peguei isso aí, olha só, era na base do revólver mesmo, né? A injeção de ar comprimido injetava a bendita da vacina. Só que, galera, isso aí era uma campanha totalmente que era para iludir as pessoas. Isso não era a verdade. A verdade era isso aqui, ó. Era um desespero tremendo para ser vacinado com essas benditas pistolas. Por causa da questão, principalmente da AIDS, foi cancelado o uso e agora na vacinação são agulhas e seringas e agulhas específicas que são descartadas imediatamente após a vacinação. E aí esse gráficozinho mostra o que para mim? É uma ideia bem interessante que demonstra que algumas vacinas geralmente têm uma dose de reforço. Então, olha só o que acontece. Você tem ali a exposição, primeira e a segunda, e a concentração do anticorpo. Uma resposta primária e uma resposta secundária. Quando você toma a vacina a primeira vez, você vai ter ali ó, um leve aumento da taxa de anticorpos, só que com o tempo ele vai diminuir. Fechou? Então, por isso que você tem que ter uma segunda dose da vacina. Por quê? Quando você toma a segunda dose, o seu corpo, lembra, ele já vai ter a célula de memória, ele consegue combater de forma mais eficaz essa doença. Então, a produção de anticorpos é muito rápida, por isso que você teve um aumento muito grande dessa curva. E aí, o que acontece? Ele demora a diminuir a quantidade de anticorpos. E aí, a partir disso, tem vacinas que são duas, tem vacinas que são três doses. A partir do momento que você se imunizou, quando você entra em contato com um corpo estranho, automaticamente a quantidade de anticorpos ela aumenta muito rapidamente. E aí a passiva, o que acontece? Os anticorpos produzidos em um organismo são transferidos para outro, a fim de conter a progressão de um quadro clínico grave. Galera, o que eu tenho que imaginar? Essa passiva tem duas formas, a natural e a artificial. A natural, nossas mães passam, via glândulas mamárias, vários anticorpos para combater várias doenças. Por isso que é interessante o ato da amamentação. Agora, a artificial é quando a gente utiliza soro. O soro antiofídico, por exemplo. Soro antiofídico é um anticorpo pronto para combater o veneno de uma cobra específica. Então você tem soro para cascavel, você tem soro para jararaca, você tem soro para cobra coral. Então, automaticamente, quando você é picado por uma dessas serpentes, você é interessante coletar ali a serpente, mas sem matar, lógico, né? Pelo amor de Deus, é crime matar um animal silvestre. E aí o que acontece? Para quê? Para facilitar a
identificação e você tomar o soro específico. O que acontece? Se eu fosse esperar que meu corpo criasse um anticorpo para aquele veneno, não ia dar tempo, porque muitos desses venenos têm ação chamada de proteolítica e neurológica. O que é proteolítica? Ela destrói todo e qualquer tipo de proteína. E neurológica porque ela afeta o sistema nervoso central. Né? Então, assim, se você é picado por uma cobra, você é picado por um escorpião, você é picado por uma aranha, automaticamente você toma soro, porque o soro é o anticorpo já preparado. Professor, como é que descobriram isso nessa questão do soro? Gente, o soro ele foi descoberto porque o pessoal observou, principalmente em fazenda, que uma cobra mordia um cavalo, alguns cavalos morriam, outros não. Aí eu tenho que lembrar da seleção natural, né, gente? Algumas espécies são mais resistentes que outras, né? O ambiente seleciona as mais adaptadas. E aí, aqueles que eram mordidos de novo e não tinham nada. Ou seja, eles já tinham os anticorpos específicos para veneno daquela cobra. Então, o pessoal coletou o sangue e descobriu essa estrutura que acabava combatendo, então, o princípio ativo ali de um veneno. E aí, como é que você faz o veneno, o soro? Você injeta o veneno dentro de um cavalo, deixa o cavalo, o sistema imunitário dele combater aquilo ali, você tira o sangue, faz a limpeza, a filtragem, a purificação e seleciona só o soro e está pronto. Hoje em dia tem técnicas já laboratoriais, tem bactérias que produzem esses anticorpos em laboratórios sem utilizar os animais. Mas ainda assim tem bastante fazendas de produção. Quem tiver interesse um dia de lá em São Paulo, na USP, lá no Instituto Butantan, ele é bem interessante que ele tem várias aulas, várias palestras, vários cursos sobre essa questão da produção de soro utilizando ainda animais. Fechou, galera? Então, para nós terminarmos essa aula, vamos resolver um exercício. Pega aí a apostila, então, lá na página 55, questão 3 do Enem, da proposta, tá? Ele fala o seguinte: imunobiológicos, diferentes formas de produção, diferentes aplicações. É justamente isso que eu acabei de falar para vocês. A vacinação e a utilização de um soro. Embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos 1 e 2 atuam de forma semelhante nos humanos e equinos, pois, letra A, confere imunidade passiva. Não, né, gente? Letra B, transferem células de defesa. Também não. Letra C, suprime a resposta imunológica. Também não. Letra D, estimulam a produção de anticorpos. Nós, com a vacinação e ali a aplicação do imunobiológico 2 no cavalo, ou seja, o veneno de uma serpente, isso está estimulando o nosso corpo a produzir o quê? Produzir células de defesa e produzir anticorpos. Agora mais uma aqui, ó. Questão 1 de sala, página 54. O sistema imune apresenta um tipo de célula que passa do vaso sanguíneo para o tecido conjuntivo, onde irá exercer sua função de defesa. A célula e a passagem são respectivamente identificadas como. Gente, qual que é a característica básica do leucócito para atravessar a parede dos vasos sanguíneos e para os tecidos? Diapedese. Com isso, eu já dei a resposta, que é a letra D. Galera, por hoje é só. Até a próxima aula, onde falaremos sobre sistema muscular. Abraço.